Olá, queridos alunos. Hoje nós estaremos iniciando a- as aulas do Microsoft PowerPoint, que é um programa criado pela Microsoft para fazer apresentações utilizando de slides, né? Essa é a interface do PowerPoint, né? Depende da versão que você tem instalado em seu computador, mas normalmente o padrão se permanece em todas as versões. Aqui nós temos o menu Arquivo, o menu Página Inicial. Quando você clica, aparece todas as suas funções referentes à página inicial. Menu Inserir, e aí aparece as funções referentes ao menu Inserir. Designer, que também altera as suas funções abaixo. Transição de slide, animações, apresentação de slide, revisão e exibição. Para a gente fazer nosso trabalho, nós vamos estar fazendo com o mesmo tema que foi feito no Word. Nós vamos estar fazendo uma apresentação que vai estar contribuindo aí também com a nota do segundo bimestre. Nós temos aí a nota do Word, né, que é o texto que nós fizemos usando as normas da BNT, e agora a gente vai transformar aquele texto em apresentação. Para apresentação, não existe uma norma que regulamente precisamente, mas eu sempre sugiro que a gente tenha um bom senso. O que é o bom senso? É você sempre utilizar um padrão só daquele que você escolheu. Por exemplo, fonte, você vai usar uma fonte, utiliza somente uma, não duas, três, quatro, cinco tipos de fontes. O layout do seu slide também padronizado, enfim, o tamanho da fonte, né? Você pode agora, a partir de agora, a gente vai estar dando umas sugestões para vocês conforme o trabalho que vocês desenvolveram. Aqui nós temos o slide de 35 milímetros e aqui ele em miniatura mostrando o slide que está aqui na sua frente, no seu monitor. Para você utilizar do design, você precisa das caixas de textos, que são essas, nesse caso, nesse layout, tem essas duas que a gente pode utilizar. Para digitar é só você clicar, como já está escrito até no texto, né? E aí você vai, por exemplo, em cima do nosso trabalho, eu vou fazer um slide de capa para a nossa apresentação. Então, eu vou estar colocando Instituto Profissional Profissionalizante. Opa, vamos arrumar arquivo. Peraí que a caps lock está ativa aqui. Profissional Profissionalizante. Aí aqui, se eu quero colocar ele mais para cima, para mim ter espaço para colocar meu nome, colocar o título do trabalho, é só eu clicar nessa linha pontilhada da caixa de texto e com a setinha do teclado para cima, para baixo, do lado direito, lado esquerdo, conforme a minha necessidade. Então eu estou usando a setinha, que isso dá mais uma precisão. Nada impede também de você ir com o mouse, aí você escolhe. Só que com o mouse você pode, se você ficar não ter muito controle do mouse, você pode desalinhá-lo, né? Então aqui eu vou aumentar também minha caixa de texto no tamanho do slide para que ele fique 100% centralizado. Até aqui a minha configuração está centralizada. E aqui eu posso clicar e escrever também curso técnico em. Aí você coloca o seu curso. Como eu dou aula para o curso técnico de Química e como de Segurança, aí é só você questão de colocar o curso que você está fazendo. Aqui, esse curso técnico, você não precisa deixar do mesmo tamanho do que o título. Por quê? Até para não chamar muita atenção. Qual que é o principal nesse caso? É o Instituto Educacional Profissionalizante nesse momento, né? Você pode diminuir ele tranquilamente. E aqui eu venho e coloco o meu nome, no caso vai ser o nome seu como autor. Então aqui eu também posso selecionar, venho aqui na cor da fonte, escolho a cor automática, só que eu só estava, tem que selecionar ele totalmente, né? A fonte, por exemplo, eu quero usar Arial, aqui eu nem mexi, né? Tá vendo agora? Então eu vou voltar aqui e vou colocar Arial também.
para ficar a mesma fonte como eu te comentei, né? Então agora aqui eu vou subir o nome e vou colocar o título. Ah, professor, mas agora não tem mais caixa de texto. Como que eu faço para colocar? Então eu venho aqui no menu inserir, caixa de texto, venho em cima do meu slide, seguro pressionado o botão esquerdo do mouse e abro ele para que eu possa colocar o título. No caso, vocês vão colocar o título dos seus trabalhos aqui, título do trabalho. Aí vai conforme o tema de vocês. Aí aqui também eu posso, vou colocar a mesma fonte também, Arial. Vou aumentar o tamanho. Ao invés de vir aqui no tamanho e ficar aumentando aqui, normalmente eu uso esse recurso aqui, ó, aumentar. Aí você vai deixando. Qual que é a sugestão? Para títulos, no mínimo, 40, 44. Vai conforme o espaço aí do seu slide, conforme o conteúdo que você digitou. E aqui no título também, eu posso deixar aqui texto no mínimo aí de 30, 32, que fica mais visível, né? Aí vai conforme o tamanho do seu conteúdo, do seu título, ok? Por exemplo, eu vou deixar então, vou selecionar, não pode esquecer, né? Vou deixar 28 e vou centralizar. E aqui depois nós vamos colocar mais uma caixa de texto para colocar Jaú com H, quando é documento oficial, Jaú com H, né? Tem a lei municipal, como, por exemplo, se vocês forem fazer alguma apresentação oficial, sugiro que vocês possam colocar o Jaú com H. E aqui o ano, no caso, que nem do trabalho, é 2020 que nós estamos fazendo. Então, aqui também, Arial, e eu também vou colocar 28 igual ao do título, para não ficar aquela famosa bagunça. E aqui eu posso abrir no tamanho do slide da caixa de texto. Por que que eu faço isso? Porque ele fica centralizado certinho, não tem erro, né? Aqui eu vou colocar a letra maiúscula. Então, eu posso descer um pouquinho mais o título também, para ficar mais alinhado. E aqui eu consigo ver ele em formato pequeno, de forma 100%. Então, aqui eu acabei, por enquanto, a minha capa, do caso da minha apresentação. Então, aqui eu venho um novo slide, aqui na página inicial, novo slide. Vou clicar aqui na setinha para vocês verem. Nós temos novos layouts prontos. Slide de título, título de conteúdo, cabeçalho da seção, duas partes de conteúdo, comparação, somente título, em branco, conteúdo com legenda, imagem com legenda, enfim. Você vai escolher esse layout conforme a sua necessidade. Como a gente está trabalhando em cima do nosso Word, eu vou estar sugerindo agora a segunda slide como título e conteúdo. É só eu clicar então nesse layout e ele já aparece aqui no centro para a gente fazer a edição. Qual que é o primeiro passo que eu já faço agora? Já vou para introdução. Então eu vou digitar aqui a palavra introdução. Aqui eu posso colocar o número ou como não, eu posso deixar à esquerda, centralizado, à direita, enfim. Mas é aquilo que eu falei, você sempre deixa o mesmo padrão. Eu deixei à esquerda, então todo o restante, o objetivo, o desenvolvimento, referência bibliográfica, você deixa alinhado à esquerda. E aqui você vai pegar lá do seu conteúdo e vai trabalhar com informações reduzidas. Slide não é para você colocar muita informação, tá? Por exemplo, aqui eu vou, lógico, só para simular para vocês, né? A digitação do texto, eu vou aqui encher de xizinho mostrando como se fosse o texto que vocês irão colocar aqui no slide. Reparem que já está ficando o quê? Com muito conteúdo o nosso slide, tá vendo? Aí eu sempre faço aquela pergunta, você teria paciência, né, que a gente deveria ter, na verdade, né, para ler todo esse conteúdo numa apresentação? A maioria dos meus alunos sempre fala, professor, eu não. Então, o que é a sugestão que eu dou para vocês? Faça sempre essa pergunta. Tá legal para mim? Eu teria a condição de ler e entender? Sim, beleza. Não, não. Então, tente fazer de forma mais reduzida. Qual que é a minha sugestão?
é vocês trabalharem com tópicos. Por exemplo, aqui, apesar de não ter conteúdo, você lê o texto e aqui você cria um outro tópico, né? Você cria a sensação para a pessoa, isso tudo lendo a informação, que você tem menos conteúdo, só que ainda aqui tem bastante texto, vamos dizer assim. Qual que é a minha sugestão que eu dou? Você pode vir aqui do lado esquerdo, onde está o slide em miniatura, né? Clico com o botão direito e duplico o slide, que é uma função de fazer dois slides iguais. Aí aqui eu posso vir no primeiro slide que dá a introdução, né? E tirar esses dois tópicos aqui. Selecionei e tirei. E organizo esses dois. Deixa eu voltar aqui. E organizo esses dois tópicos mais ao centro. Posso até agora, como eu tenho espaço, dar um Enter aqui, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte para que fique com espaçamento. Aí eu acertei esse slide, vou para o outro que é igual, ele permanece no mesmo título. É importante deixar para a pessoa que saiu da sua apresentação, voltou em outro momento, ele sabe do que vocês estão falando. Aqui, então, eu vou tirar essas duas iniciais, por quê? Aí eu deixei nesse outro slide. E aqui eu faço a mesma coisa. Vou na caixa de texto, deixo mais para baixo, dou um Enter aqui para esse tópico. Para o quê? Para você dar uma impressão que você tem pouco conteúdo. Mesmo tendo mais slide, você tem menos conteúdo do que aquela tela totalmente tomada de texto, né? Agora aqui eu vou inserir um outro slide só para a gente dar sequência e ensinar vocês a trabalharem com alguns recursos, né? Até para não ficar muito longo, eu vou fazer esse vídeo aqui agora, mais esse slide, e posteriormente já vou fazer um outro para vocês irem parte a parte, né? Vamos usar novamente título e conteúdo. Aqui, por exemplo, seria o objetivo. Aí eu digito aqui objetivo. Aí eu pergunto, qual que é a fonte, qual que é o tamanho que eu usei lá no outro? Ah, professor, não sei. Então, qual que é a minha sugestão? Você volta no slide anterior, clica e seleciona, vai lá onde está o objetivo, clica para a caixa de texto aparecer e cola, Ctrl V para colar. E aqui você apaga o 1, que não é um mais, é 2, né? E digita a palavra objetivo. O que acontece? Ele já pegou a fonte, o tamanho que você utilizou, e eu quero deixar à esquerda também, que é o que eu utilizei. Por que eu escolhi meu slide? É para explicar esse conteúdo que tem ao centro aqui dessa caixa de texto. Aqui eu tenho inserir tabela, aqui inserir gráfico, aqui inserir elemento de Smart Art, aqui para mim inserir uma figura de imagem do arquivo, aqui para você inserir Clip Art, que são algumas figuras também, mas só que já vem definidas, já vem instalada quando você instala o seu pacote Office, e aqui para você inserir um clipe de mídia. Então a gente pode colocar vídeos, colocar áudio na apresentação, e isso eu vou ensinar para vocês mais para frente. Mas vamos nesse momento aqui utilizar aqui para vocês, ensinarem para vocês a tabela. Então eu posso colocar, por exemplo, quantas colunas eu preciso, quantas linhas. Lembrando que aqui já entra um pouquinho da criatividade de vocês. Você vai utilizar a tabela se for necessário você utilizar nesse formato. Por exemplo, aqui eu vou fazer aqui descrição, produto e código. Apenas, lembrando, tá? Eu posso digitar o que eu desejar. Exemplo, produto, descrição. No caso aqui, vamos colocar como material de EPI, por exemplo, da proteção, equipamento de proteção individual. Produto, capacete. E aqui eu vou colocar um código, por exemplo, tem um código do meu produto. Um exemplo na questão de que eu posso continuar aqui, você vai conforme a sua necessidade. Apenas estou dando exemplo para vocês. Eu posso até clicar aqui, trocar o meu estilo da tabela, eu posso fazer conforme o interesse é aquele que ficar mais interessante para vocês exibirem na apresentação.
Agora que eu vou também voltar aqui na página inicial, vou escolher outro layout e agora o mesmo título de conteúdo, só vou usar aqui meu gráfico. Eu escolho o tipo que eu quero, por exemplo, vou colocar aqui de pizza e vou usar essa opção aqui, pizza 3D. Eu coloco OK. Quando eu clico em OK, como é gráfico, ele precisa de dados para montar aquele gráfico. Vamos usar aqui do lado direito do Excel, né? Por exemplo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, capacete. Quantos capacetes eu vendi? 50 unidades. Luvas, vendi 120 unidades. O que mais? Tinta, em questão aí de química, né? Vamos voltar aí um pouquinho também para química. Foi vendida 155 unidades. Enfim, vai conforme eu quero. Caso eu queira excluir ou acrescentar, é só você continuar na sua tabela, né? Mas aqui eu vou, para ensinar vocês, eu vou excluir aqui esse quarto trimestre, é só eu clicar no botão direito e excluir. Repare que quando eu digitei, já apareceu todo montado o meu gráfico aqui do lado esquerdo. E aqui do lado esquerdo, né, eu vou estar trabalhando com ele agora. É só eu fechar aqui meu Excel, ele só vai aparecer no PowerPoint. Eu posso trocar meu estilo. Ah, eu quero esse daqui. Ah, não, eu não gostei. Eu quero um com fundo escuro para ficar dessa maneira. Ah, não, não gostei. Então aí vai conforme você quer. Inclusive, você pode alterar aqui também o layout do gráfico, né? Você pode colocar com porcentagem, que fica mais fácil para a pessoa visualizar e entender. Entendeu? Aqui a legenda em cima, aqui a legenda embaixo, sem porcentagem. Enfim, aí vai conforme a gosto do cliente, né? Então eu vou deixar aqui essa opção aqui para mostrar para vocês. E posso também vir em cada parte e trocar a cor também do que você escolheu, né? Você pode ter padrão de preenchimento, qualquer cor que eu quero. Ah, eu quero colocar a cor amarela. A cor do fundo também, vou colocar amarela também. Aí é só fechar. Então ele já muda a cor aqui e muda a cor aqui. Então, novamente, é só dar 2 cliques, né? Aí eu venho aqui, ó, preenchimento, padrão de preenchimento. E aqui eu vou escolho minha cor que eu quero utilizar. Vou alterar essa também. Sempre, lógico, a mesma cor, para ele ficar por igual, né? Aqui ele já altera. E aqui você consegue interpretar o gráfico tranquilo. Hoje o pessoal utiliza muito gráficos, tabelas, de fotos seguras para ilustrar melhor a sua apresentação. Para finalizar agora, eu vou fazer a parte de colocar uma figura na sua apresentação, que nesse momento eu escolhi ela sem nenhum layout, perdão, com layout em branco, mas sem caixa de texto. Então, nesse layout, eu tenho que colocar caixa de texto para que eu possa usar. Mas só que eu vou usar ela para mim colocar alguma figura da imagem. Aqui eu vou pregar aqui. Lógico que você tem que salvar essa figura antes, né? E eu vou pegar uma figura que eu já tenho aqui e vou estar colocando nesse slide. É só eu dar 2 cliques e aumentar o tamanho que eu quero. No caso aqui, só estou usando esse exemplo para vocês entenderem, né? Então eu arrasto aqui para onde eu quero. Vamos supor que eu queira diminuir ele mais aqui e colocar uma caixa de texto aqui. Então eu venho inserir caixa de texto e abro aqui. Então, exemplo, vou colocar aqui, no exemplo, no IEP, você pode se profissionalizar em diversos cursos técnicos. Só para. Aí aqui eu posso selecionar, aumentar o tamanho, lembra de mínimo 32, 28, posso centralizar ele, eu posso deixar justificado,
Que nem aqui justificado, ele fica meio feio, né? Então eu posso deixar centralizado e posso também, né, descer ele mais ao centro e até, se eu clicar nele, colocar aqui, ó, preenchimento, tá vendo, ó? Eu trocar a cor da fonte, ó, colocar um vermelho para que ele fique mais chamativo, né? E também posso vir aqui, né, no preenchimento da forma, né? Deixa eu ocultar esse painel aqui, ó, preenchimento da forma. E posso colocar um fundo também que praticamente que vai fazer sentido com o fundo aqui da imagem, né? Aqui, eu quero deixar ele mais forte ainda. Eu coloco negrito, posso aumentar a caixa de texto aqui para ele se alinhar novamente. Aí, ó, perfeito, né? Aí, como que eu faço para visualizar tudo que eu fiz até o presente momento? É só eu apertar a tecla F5 lá em cima, ele começa a apresentação, aí você vai com a setinha, vai com o mouse, né? Vai mudando o seu slide até o final. Para você sair, é só apertar o ESC e ele sai da apresentação que a gente estava fazendo. Vamos supor que eu esteja nesse do gráfico aqui, que é o quinto, né? Eu quero só visualizar eles para ver se ficou legal. Aí eu seguro a tecla Shift, que é a setinha aqui para cima, e o F5. Então ele já vai somente naquele slide. Eu uso isso para conferir se está tudo bonito, está alinhado, no caso o PowerPoint é estética, né? Então você tem que deixar ele alinhado, bonito, né? Então, aqui agora a gente encerra a nossa primeira aula e voltamos aí com outro assunto daqui a pouco.